Salve, salve, turma! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu canal. Se a gente ainda não se conhece, eu sou o Dan, fundador aqui do canal, e eu também tive a oportunidade de fundar, de criar uma empresa, uma consultoria chamada Validation Rocket, que é uma empresa focada em ajudar as pessoas a empreenderem e a inovarem. E a gente não faz isso de qualquer maneira, a gente desenvolveu uma metodologia própria chamada Metodologia VR. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, você provavelmente não ouviu falar ainda dessa série chamada Série Desconstruindo, que chega agora ao episódio 2. O que eu estou fazendo aqui nesse conjunto de vídeos que não tem tempo para acabar, não tem prazo para acabar. A gente vai trazer os casos aqui ao longo desse ano e dos demais momentos aqui nosso de contato. É o seguinte, estudamos um monte de casos de empresas famosas, empresas multibilionárias, e eu estou trazendo como esses caras começaram e mostrando que sim, é possível a gente, sem ter dinheiro, mas ter uma ideia, uma boa vontade, chegar aonde esses caras chegaram, dando um passo atrás do outro de maneira sólida, de maneira consistente, sem tomar riscos desnecessários e sem gastar mais do que a gente pode gastar. É disso que se trata a série Desconstruindo. No episódio de hoje eu vou falar com você sobre uma empresa chamada Zappos, uma empresa norte-americana fundada lá nos Estados Unidos por um camarada chamado Nick, lá em 1999. 1999, não sei se você se lembra, a internet ainda engatinhava e o e-commerce ainda engatinhava. E esse cara propôs vender sapato pela internet. Enquanto todo mundo vendia, conhecia o negócio tradicional, as lojas físicas, esse cara chegou com essa proposta. E antes do que você me pergunte, pô, mas é só um e-commerce de sapatos? Lembre-se, foi em 1999, não existia nada que fosse conhecido ou que já tivesse consolidado no mercado, então era tudo muito novo, as pessoas ainda não compravam pela internet como elas compram hoje, 2020, era tudo muito novo. Por isso que esses caras se tornaram uma empresa bilionária e não foi por acaso que em 2009, 10 anos depois da fundação, ela foi comprada pela Amazon por 1,2 bilhão de dólares. Então é muito dinheiro para uma empresa que se tornou extremamente valiosa e começou de uma maneira bem simples, que é por isso que eu estou trazendo as Zappos para a gente conversar. Eles utilizaram uma técnica para testar a ideia, para tirar a ideia do papel, chamada Mágico de Oz. Não vou te contar agora sobre o Mágico de Oz, eu vou te falar isso mais lá para o meio do vídeo, mas eu queria te dizer que eu trouxe para a gente conversar esse específico caso das Zappos, porque eles usaram essa técnica que pode, de alguma maneira, te ajudar a tirar a sua ideia do papel. Sabe por quê? Porque ela é uma técnica muito barata, ela é uma técnica rápida para você tirar a sua ideia do papel e mais do que isso, para que você teste a sua ideia, que é uma das coisas mais difíceis, mas é uma das coisas mais importantes da gente fazer. Ideia todo mundo tem, agora testar a ideia, ou seja, executar, poucas pessoas têm coragem de fazer, poucas pessoas conseguem fazer. E com o Mágico de Oz, talvez você tenha exatamente o que você precisa para dar o primeiro passo ou para dar os primeiros passos aí na sua jornada empreendedora. E aqui eu vou te contar agora como que a gente está fazendo a série Desconstruindo acontecer, como que eu estou desconstruindo esses casos e agora especificamente como eu vou desconstruir o caso das Zappos. É utilizando uma metodologia chamada Metodologia VR. Eu adiantei lá no comecinho do vídeo, eu tive a oportunidade de criar essa metodologia, mas eu não vou te dar detalhes na metodologia nesse vídeo, porque o foco aqui é em desconstruir as Zappos. A metodologia vai ser só pano de fundo. O que eu vou te fazer aqui, o que eu vou te passar aqui é só um slide para você ter uma ideia do que é a metodologia VR. Em algum canto aqui na descrição desse vídeo tem link para você baixar material gratuito, tem um monte de coisa disponível gratuitamente para você não precisa pagar nada, zero, para você começar a testar. Eu não vou detalhar com você, eu só vou te falar que a metodologia VR tem um ciclo chamado ciclo VR, esse ciclo tem 9 estágios, então você vai seguindo, você vai montando o seu negócio seguindo cada um desses estágios, e ele também tem 2 ferramentas de lançamento. O foguete, que é uma folha bem grandona, o tamanho 1, e um propulsor, que é metade do tamanho de um foguete, uma folha 2, que você também utiliza para montar o que a gente chama de plano de voo. O que é o plano de voo? O que você precisa fazer para tirar a sua ideia do papel, e a partir de agora eu vou te mostrar como que o Nick fez para tirar a ideia dele, aquele e-commerce de sapato, do papel, construindo ou desconstruindo, utilizando a metodologia VR. Lembrando, se você quiser saber um pouquinho mais da metodologia VR, tem link aqui na descrição, tem um monte de vídeo em que eu explico aqui no canal sobre a metodologia VR, tem um monte de link que vai te levar para um monte de material gratuito que você pode baixar
e utilizar a metodologia. Imprime, prega na parede e vai fazendo junto comigo enquanto você assiste o vídeo. Eu não vou detalhar a metodologia VR conceitualmente aqui. Partiu agora falar então do segundo estágio da metodologia. Eu não vou falar do primeiro estágio, porque o primeiro estágio depende de cada projeto. O estágio 2 não, dá para utilizar em qualquer projeto, começando agora. Estágio 2, modelar. Sua missão é criar o seu modelo de negócio, só que a gente não usa ferramentas importadas. A gente criou a nossa própria ferramenta e essa ferramenta chama Foguete. Estou te mostrando o exemplo de como ele é. Esquematicamente são 13 peças diferentes, vou te mostrar daqui a pouquinho. Impresso ele fica desse tamanho, na verdade ele é esse material que ele fica desse tamanho quando você imprime coloridinho, prega na parede, preenche junto com as explicações que eu vou te passar agora. Foguete é uma ferramenta que você vai fazer 3 coisas, dentre elas a primeira, modelar o seu negócio, e o que eu vou fazer com você agora na sequência é modelar o negócio do Nick quando ele começou, ou seja, quando ele teve a ideia de um e-commerce para vender sapato online, ou seja, não tinha isso ainda da maneira como a gente conhece hoje, e ele foi um dos pioneiros em propor essa ideia. Eu vou te mostrar como ele fez isso passo a passo. Vou trazer então para a nossa conversa o foguete e eu vou explicar cada uma das 13 peças, só que já colocando o material, o insumo das apps que o Nick criou lá atrás. Estou começando pelo centro solução. Qual que era a solução que o Nick estava propondo? E-commerce de calçados. Pessoal, quando vocês estiverem preenchendo, quando vocês estiverem usando o foguete aí, não entre em detalhes. A única peça que você não deve entrar em detalhes é na peça solução, principalmente se você está começando a empreender. Por quê? Porque você se apaixona pela sua solução e esquece que tem um monte de problema para resolver, e quando isso acontece, a chance de você não construir alguma coisa útil é quase 100%. Eu não quero que isso aconteça no seu projeto e nenhum projeto que pessoas que estejam assistindo esse vídeo nesse exato instante. Então, solução do Nick, tão simples quando você deve fazer no seu projeto, e-commerce de calçados. Não entre em detalhes, depois você vai aprender como fazer isso passo a passo, mas por enquanto não entra em detalhes. Feito isso, a solução é feita para quem? Quem são os clientes dessa solução? No caso do Nick, são ali homens adultos e mulheres adultas. Por que eu estou falando usando o termo específico adulto? Porque poderia ser para jovens, poderia ser para crianças, mas naquele momento o Nick estava focado em adultos, porque é quem tinha dinheiro para pagar e quem já tinha um contato com o comércio, e o que ele queria fazer era simplificar esse processo de compra, levando tudo para o ambiente online. Então, homens adultos e mulheres adultas. Que dores ou que problemas ele estava tentando resolver? Isso aqui a gente chama de gatilho aqui no nosso foguete, e no caso do Nick, ele nem sempre é possível encontrar modelos de calçado desejado. Na verdade, eu preciso te contar que essa ideia toda que virou as Zappos depois, no começo nem chamava Zappos, chamava Shoes, ele foi numa loja, estava buscando um determinado par de calçados, ele não achou o modelo que ele queria, não achou no tamanho que ele queria, ele foi em várias lojas e ficou incomodado porque não encontrou. E aí ele falou, imagina como seria legal se eu conseguisse encontrar online o que eu estivesse procurando. Foi aí que na verdade surgiu as apps, e aí era essa dor, esse gatilho que ele identificou que a solução e-commerce de calçados estava pronta ali, eu estava desejando desenvolver, desejando endereçar. Então tem ali, nem sempre é possível encontrar, e principalmente é incômodo, às vezes constrangedor, para homem, principalmente para mim, é irritante. O cara fica lá tentando empurrar um monte de calçado, e numa loja virtual, numa loja online, isso teoricamente não existiria. E não para por aí. Lembra que eu te falei? São 13 peças, eu te apresentei até aqui, 3 peças. Vamos para a seguinte, mercado. Então, beleza, você quer construir uma solução para resolver gatilhos de determinados grupos de clientes. Mas quem já está fazendo isso? E o tal do quem já está fazendo isso é o mercado, e ali você tem as lojas físicas, o comércio local, você tinha ali lojas online, mas ainda naquele momento era tudo muito novo. Tinha algumas pequenas, poucas, mas já tinha ali uma assim, pouca maturidade, mas que de alguma maneira poderia incomodar no futuro. Então mapeia aqui também aí no seu projeto. Não importa se você está começando, se já está no mercado, é importante saber quem está ali, quem já está tentando conquistar os mesmos clientes que você ainda não conquistou, porque você está começando o seu projeto agora.
E não para por aí. Acima da peça mercado tem a peça regulação. Será que o seu empreendimento tem que ter algum cuidado específico com a regulação ou com a regulamentação? Aqui a gente está falando de aspectos legais regulatórios. Eu não estou falando, por exemplo, de você abrir o seu CNPJ ou coisas mais triviais. Eu estou falando de coisas aqui que realmente impediriam ou bloqueariam a sua chegada ao mercado. Por exemplo, uma patente, uma licença que você é obrigado a ter, teria no seu negócio? Aí no seu negócio que você está desenvolvendo agora, tem alguma coisa assim? No do Nick, não tinha nenhuma regulamentação específica até aquele momento. Até hoje não tem nada muito específico, mas naquele momento também não tinha. Lembra? Tá tudo começando, então, quando você tem uma coisa muito inovadora naquele momento, é difícil que a regulação tenha ali um impedimento claro. Então é legal a gente ficar atento, principalmente aí no seu negócio. No caso, ele não tinha, mas o seu negócio pode ser que hoje, como as coisas estão crescendo muito rapidamente, pode ser que logo de cara tenha, e aí você tem que pensar em como contornar. Vou te mostrar mais pra frente como é que você faz isso. Indo na sequência, indo pra frente aqui, falando de atributos. Você lê os seus clientes. Você encontrou uma solução que você lá, no caso do Nick, é lá o calçados, etc. Vender calçados por internet para determinados grupos de pessoas chamados de clientes para resolver algumas dores. O que esses caras querem da sua solução? Isso é chamado de atributo. O que ela tem que ter para que você consiga atrair aquele grupo de pessoas, aquele grupo de clientes que você projetou no seu modelo. No caso dele aqui, tem que ser seguro, facilidade de devolução, talvez esse seja o grande ponto. Além da segurança, claro que deve ser sempre presente, ter um cuidado muito grande na hora de fazer transações, principalmente financeiras, dos dados, da confidencialidade das informações, mas lembra, na loja física, principalmente nos Estados Unidos, se você não gostou, você volta lá, você tem não sei quanto tempo para devolver e o cara não te pergunta nada porque por lei você está protegido. Mas por internet não era assim, porque era tudo muito novo. Será que ele conseguiria criar algum mecanismo para devolver o sapato rapidamente, sem gerar estresse? Então esse era um ponto, é um atributo que a solução precisa ter. É fácil de navegar, então você entra num site muito ruim, você sai rapidinho do site e não compra nada. Agora, se o site é bacaninha, talvez você tenha maior chance de comprar alguma coisa. Atendimento impecável, até hoje, lá no final desse vídeo, inclusive, eu vou te falar sobre, até recomendar um livro do CEO, que ele escreveu, o CEO da Zappos hoje, que não é o fundador da empresa, ele escreveu um livro para contar da cultura de atendimento ao cliente que é impecável. A Zappos desde o começo tinha esse pegada, tinha esse viés. E por último ali, diferentes formatos de pagamento ou formas de pagamento. Você tá empreendendo, você está construindo um negócio ali, você está querendo vender para alguém que ainda não te conhece, você tem que facilitar para o cara, né? É um tipo de atributo que você tem que estar atento na hora que você for modelar o seu negócio aí. Se isso for sensível ao seu cliente, você precisa estar mapeado. Mas não para por aí, eu tenho que falar, além dos atributos, o que eu vou entregar de bom para os meus clientes, e o Nick pensou na forma de benefícios, que é o que a gente chama aqui no nosso foguete, nessa ferramenta que eu chamo de ferramenta de lançamento. Benefícios que o e-commerce do Nick eventualmente poderia entregar. Então lá, economia de tempo, você não precisa ir para uma loja, você não precisa se deslocar, você não precisa ficar procurando, você vai simplesmente no site, escolhe e ponto. Economia de dinheiro, é online, então você consegue ter algumas reduções de custo, por exemplo, com um vendedor presencial lá na loja, etc., que você conseguiria de alguma maneira entregar o benefício de economia de dinheiro. E claro, um outro benefício aí não é tangível, mas é importante, não menos importante do que os outros dois itens de economia, que é menos estressante. Comprar por internet certamente é menos estressante, na maioria dos casos, do que comprar numa loja física. Então, esses pontos são pontos do modelo de negócio que o Nick estava construindo naquela época. E é claro, você está falando de benefícios, está falando de atributos, você também tem que pensar nos seus diferenciais. Mas lembre-se de um detalhe aqui, você não consegue listar diferenciais ou apontar os seus diferenciais se você ainda não fez a sua peça mercado. Muita gente vai lá e lista rios de vários itens, listas gigantescas de diferenciais, mas na hora que você pergunta para o cara quem é o teu competidor, quem vai concorrer, quem você vai concorrer com aqui no mercado, e a resposta é não, não pesquisei ainda, eu dei uma pesquisa rápida ali no Google. Isso não vale, gente, tem que entrar em profundidade, tem que conhecer o que esses caras fazem, porque uma vantagem eles já têm em cima de quem já está começando. Eles já começaram e eles já têm cliente. Então esse ponto já torna ele diferente de você, porque ele já tem um mínimo de uma marca conhecida, ele já tem um mínimo de um produto sendo vendido. Você que está começando ainda não. Quer dizer que é pior, não quer dizer que você está para trás dos caras, mas quer dizer que eles já começaram, então você precisa pensar em diferenciais concretos para apresentar, para tomar o cliente desse cara e para conquistar novos clientes. No caso do Nick, era, cara, assim, ó, 24/7 é a abertura da loja. Uma loja física não fica aberta 24 horas na maioria dos casos. Uma loja online fica. Preço,
um catálogo muito maior do que o de uma loja, tem um inventário muito maior do que uma loja física, uma loja presencial, e o atendimento impecável. Além, é claro, da comodidade. Você vai lá no sofazão, às vezes só de bermuda, às vezes só de camiseta, faz o seu pedido. Então, a comodidade, isso dificilmente a loja física consegue entregar, ou a facilidade dificilmente ela consegue entregar comparado com uma loja física, presencial. Então, é esses pontos que a gente precisa tentar observar quando você estiver mapeando o seu foguete, quando você estiver construindo o seu modelo de negócio utilizando o foguete. E eu vou adiante aqui para falar dos efeitos colaterais. Muita gente olha para os benefícios, excelente, olhar para o que a sua solução entrega de positivo, de favorável, de bacana para o seu cliente. Mas é legal olhar também que as soluções podem criar, sim, desconfortos nos clientes. Isso a gente chama de efeito colateral. No caso do Nick, olha lá, lembra, 1999, as pessoas ainda não vendiam tantas coisas como elas vendem hoje na internet. Então, se alguém chegasse com essa proposta para você, você, no mínimo, ficaria desconfiado. E só o fato de uma solução te causar desconfiança é um efeito colateral dessa solução. Além disso, você precisava entender como funcionava ela exigia que você estudasse a solução que ela estava te apresentando. Por quê? Lembra, é tudo muito novo. Se você não estudasse, você não compraria. Então você precisava entender, beleza, eu tenho que selecionar carrinho eletrônico, carrinho virtual, eu preciso pagar, onde é que eu entro meus dados, é seguro, não é? Será que tem ajuda para me ajudar? Será que vai chegar mesmo aqui em casa? Se chegar, será que eu consigo devolver? Todo esse desconforto são efeitos colaterais. E se eles forem muito maiores do que os benefícios, a sua solução pode morrer, a sua solução pode mesmo não sair do papel. Então tem que tomar bastante para a gente criar soluções de cultura. E uma outra peça que eu quero trazer para cá é a peça facilitadores. Facilitadores, algumas pessoas confundem com os diferenciais, mas facilitador é o seguinte, facilitador é uma diferença tão grande, uma vantagem tão grande, tão profunda, que ou o seu concorrente não consegue copiar, ou se ele consegue copiar, ele vai demorar muito tempo para fazer. Então é alguma coisa que te coloca anos-luz na frente da concorrência. Aqui eu estou falando, por exemplo, você tem uma marca emocionalmente conectada ao seu cliente, você tem um caixa muito robusto, às vezes você tem uma patente, às vezes você tem, como a Zappos hoje em dia conquistou, um nível de atendimento 5 estrelas que poucas empresas do segmento conseguem ter. Tudo isso é facilitador, são vantagens competitivas muito profundas e dificilmente copiáveis. Diferenciais são coisas mais superficiais. Preço, catálogo, essas coisas, o cara pode copiar. Não é tão difícil para ele copiar, por isso que são duas categorias diferentes. Mas no caso do Nick, quando ele começou, hoje as Zappos tem, mas quando ele começou, não tinha facilitadores. Isso aqui é um ponto legal na hora que você estiver modelando o seu projeto, para você não se assustar se você não encontrar facilitadores no início do seu projeto. Não desista, porque facilitador, na maioria das vezes, você conquista ao longo do caminho com trabalho duro, com muito suor, e não saindo logo de cara. Pelo contrário, às vezes o cara sai com um monte de facilitador, vem de família rica, conseguiu um investimento bem cedo na jornada empreendedora, às vezes o que acontece é que o cara dá com a cara na parede, queima todo o dinheiro, porque não tinha o principal, que era a vontade de fazer, a capacidade de execução, que se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem. Então isso não vai acontecer com você. Então é bom partir sem facilitadores e conquistar ao longo do caminho, pra você sentir o quanto demora para conquistar e dar valor quando você conquista. Isso é muito legal. E vamos adiante aqui, vou falar agora da peça entradas. Entradas é simples, tudo que entra de dinheiro no bolso. Não importa se é venda, não importa se é investimento, não importa se é receita financeira, o importante é que você tenha aqui como é que você vai ganhar dinheiro. No caso dele é a margem, ele não ia produzir sapatos, calçados, ele ia comprar e revender, ia botar a margem dele e embolsar esse dinheiro, simplesmente assim. E no seu projeto você tem que pensar também. E saídas é exatamente o oposto. Se um é tudo que eu vou botar para dentro de casa, o outro é tudo que eu vou tirar, que no caso dele era desenvolver o e-commerce e também, de repente, ali pensar no estoque inicial. E o último, a cereja do bolo do foguete, é o approach, que é qual que é o seu tagline, ou qual que é o seu slogan, que no caso dele é To Live and Deliver Wow. Para fazer uma tradução aqui, que é viver e entregar experiências wow, que são experiências fantásticas. Desde o início da jornada desses caras, eles tinham essa pegada de entregar muito atendimento de cliente, entregar um atendimento ao cliente 5 estrelas. Tanto que hoje eles estão aí, são reconhecidos por diversas empresas de diversos segmentos como uma das líderes, uma das pioneiras nesse tipo de entrega de valor por meio de um serviço de cliente, um serviço ao cliente realmente top de linha. Esse aqui é o foguete
das Apos, 13 peças que eu desenhei com você. E não para por aí. Qual é a continuidade dessa história? Então aqui eu desenhei um modelo de negócio, mas no estágio 3, no estágio seguinte, lembre-se, a gente está falando do estágio 2, modelar, aqui no estágio 3, desafiar, você vai pegar o seu foguete, que nessa altura fica preenchido dessa maneira, e a gente vai olhar para dentro de cada um dos post-its que a gente utiliza, tentando encontrar pontos em que não tem consistência, pontos em que a gente não tem certeza. A gente gostaria que fossem verdade, mas que a gente não tem certeza, não tem dado, não tem informação suficiente para dizer que é verdade ou não. Tudo isso a gente chama de hipótese e põe uma bolinha vermelha. Dá uma olhada na quantidade de bolinha vermelha que esse projeto tinha. São exatas 50 hipóteses nesse projeto. É o que a gente vai fazer agora no caso do projeto do Nick. São vários no caso dele, lembra? Tá começando, geralmente no começo tem muita hipótese para a gente identificar, porque tá tudo muito novo. Principalmente no caso dele, 1999, ainda não existia e-commerce da maneira como a gente conhece hoje, não tinha muita dúvida, começando pela própria solução. Então eu vou colocar uma bolinha vermelha para representar que tinha uma dúvida ali. Solução, eu não sei se as pessoas vão querer uma solução, não sei se essa é a solução mais adequada para elas. Eu não sei se a dor que ele tinha, lembra? Ele queria um sapato e não encontrou numa loja. Será que todo mundo, será que essa dor se reflete em todas as pessoas? Não dá para saber se sim, não dá para saber se não. Cliente, será que é um homem adulto? Será que é uma mulher adulta? Será que realmente esses caras estão a fim de comprar por internet? Será que eles realmente estão no ponto correto, no ponto adequado de segurança, de conforto, de maturidade como consumidor para comprar por internet? Será que eu vou conseguir com a minha solução entregar esses benefícios? Será que esses diferenciais vão ser concretos, vão ser de fato alguma coisa que eu vou atrair o cara, tirar o cara da loja física para comprar no meu site? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que essa é a melhor maneira de eu ganhar dinheiro? E por último ali, regulação. Então, tudo isso que eu estou contando aqui para você são dúvidas que tinha no projeto do Nick lá naquele momento. Lembra? 1999. Você precisa investigar no seu projeto essas dúvidas também. Elas vão naturalmente existir. O problema não é elas existirem. O problema é você não entender que elas existem ou pior, omitir que elas existem. Aí esse caso é quase fatal, para não dizer que vai matar o seu projeto. Tem que tomar cuidado, tem que ser sincero e tem que ser transparente, não tem por que esconder. Pelo contrário, o cara que tem coragem, tem aqui assim fôlego para dizer, tem um monte de coisa que não tá legal aqui, mas eu vou melhorar, é o cara que geralmente costuma ir para frente, não aquele que diz, meu negócio é perfeito, não vai falhar nunca. E o Nick sabia disso, o Nick tinha essa ciência. E até o approach do cara, até a apresentação de entregar uma experiência fantástica, ele tinha dúvida, porque era tudo novo, ele não sabia se isso ia acontecer de verdade. E é isso que mostra a maturidade do empreendedor. O estágio 3 que eu acabei de apresentar para você, que é o estágio 3, desafiar, é para você desafiar o seu próprio projeto, para você se desafiar e encontrar onde o seu projeto pode dar errado antes dele dar errado. Sacada, isso aqui é uma dica de ouro para o seu projeto não morrer. E eu vou a seguinte aqui, vou na frente falar agora do estágio 4, o estágio 4 chamado priorizar. Localiza ele no ciclo VR e ele é o seguinte, você fez o seu foguete, você encontrou as hipóteses ou mapa de hipóteses, que são aquelas bolinhas vermelhas, agora você vai encontrar a hipótese da morte. O que é a hipótese da morte que a gente representa por uma caveira? Hipótese da morte é, dentre todas aquelas hipóteses que você encontrou, naquele caso que eu estou te apresentando, 50 hipóteses, qual é aquela que, se eu não validar, ou seja, se ela não for verdadeira, o meu projeto morre do jeito que eu havia pensado ele inicialmente. Essa é a hipótese da morte que você precisa buscar no seu projeto. E, de fato, eu estou dando um zoomzinho ali, a gente representa por uma caveirinha, porque isso aqui dá a consistência que a gente precisa para interpretar o próximo passo que eu vou te explicar no estágio 5. Mas antes eu preciso falar como ficou o foguete do Nick, ou melhor, aonde estava a hipótese da morte no foguete do Nick. E aqui, lembre-se, tinha esse rio de hipóteses no caso dele, e especialmente no caso das Apos, lá em 1999, ele tinha uma dúvida sobre os clientes. A hipótese da morte dele recaía sobre os clientes. Por quê? Será que esses clientes que hoje compram numa loja física estão dispostos a comprar em uma loja online? Será que eles sabem, eles querem, eles desejam esse tipo de coisa? Então, ali tinha uma hipótese da morte que o Nick endereçou
usando o estágio 5, fazendo uma desconstrução. Claramente que a metodologia VR não existia, mas o estágio 5 ajudaria o Nick a pensar nesse caminho. E esse caminho é o seguinte: estágio 5, planejar, a gente utiliza uma ferramenta nova chamada Propulsor. Ela esquematicamente tem essa carinha. Na vida real, ela é desse tamanho, ela é bem grandona ali, e ela é dividida em 2 momentos. E eu vou te contar agora sobre o momento 1, chamado de fase 1 ou corpo do propulsor. Aqui é o design do seu teste, é o design de como você vai tirar o seu foguete, o seu negócio do papel. E isso aqui é o que ajuda as pessoas a levarem, executarem o próprio projeto e não ficar só ali, por exemplo, o canvas pregado na parede. Tem que executar, e aqui eu vou te mostrar como você vai executar o seu projeto. Então vamos lá. Corpo do propulsor, vou trazer ele para a roda aqui. Ele começa com um negocinho chamado Pergunta da Morte. Pergunta da morte tem origem, você já deve imaginar, lá na hipótese da morte. Então, no estágio 4, priorizar, você encontrou uma hipótese da morte. Aqui, você começa o estágio 5, transformando aquela hipótese da morte numa pergunta. E essa pergunta tem que admitir apenas resposta sim ou não. No caso do Nick aqui, a pergunta dele da Zappos, as pessoas comprarão calçados em uma loja online? Veja, simples, direto ao ponto, e a resposta é sim ou não. Evite usar palavras como. Aqui nós estamos buscando conjunto de perguntas ou uma pergunta que tenha resposta sim ou não. Ponto final. No caso dele, as pessoas comprarão calçados em uma loja online? Essa é a pergunta dele. E aqui tem um outro ponto nessa ferramenta que tem 7 peças no total, chamada método. O que é um método? O método é o que você vai botar no mercado para responder, para te ajudar a responder essa pergunta. E no caso do Nick, sim, você já deve imaginar, sim, foi um site de internet. Mas aqui eu vou fazer um parênteses, você vai lembrar que lá no começo desse vídeo eu disse que eu trouxe as Zappos para a gente conversar, porque eles usaram um método muito legal, uma técnica muito legal, chamada Mágico de Oz. Tá lembrado? Mágico de Oz é fantástico. E nesse momento é o que muitas pessoas não usariam. As pessoas aqui buscariam mais do que qualquer outra coisa, buscariam problemas para não começar a empreender. Elas diriam: nossa, eu não tenho dinheiro para construir um e-commerce, não tenho dinheiro para comprar o estoque inicial, preciso desenvolver as embalagens dos produtos para enviar para os clientes, preciso contratar equipe e blá, blá, blá. Gente, é tudo baboseira, tudo. Respeito se você pensa assim, não estou criticando, mas o Mágico de Oz, que é uma ferramenta, uma técnica fantástica, põe tudo isso de lado no momento inicial do seu projeto. Você não está preocupado com isso quando você está começando a empreender. Primeiro você precisa testar se sua ideia é legal, se faz sentido, se a sua hipótese da morte é da morte mesmo ou não, se era só uma dúvida que você precisava tirar mesmo e dar um próximo passo. Então, você não precisa investir nada, eu preciso investir muito pouquinho nesse começo criando um Mágico de Oz. Eu vou te contar como o Nick fez agora, porque até agora eu não te contei. Qual era a ideia do Nick? Claro, ele construiu um site, mas antes disso, o que ele fez? Ele pegou uma câmera fotográfica, foi até uma loja, ou na verdade foram algumas lojas, e tirou foto de um monte de par de calçado. Um monte de par de calçado. Voltou para casa, montou um site bem simples, colocou essas fotos que ele tinha tirado dos pares de sapato nesse site, e toda vez que alguém fazia uma compra no site que ele tinha criado, ele corria na loja em que ele havia tirado aquela foto, comprava o produto e enviava para o cliente imediatamente. Veja só o que é o Mágico de Oz. É exatamente a ideia que eu quero compartilhar com você agora de simplicidade, velocidade e muito barato. Então é o seguinte, você podia construir um site, uma empresa, com estoque, com equipe, com centro de distribuição e o cacete a quatro, sem problema nenhum. Mas você está começando, às vezes você não tem dinheiro para fazer isso. Então a maneira mais simples talvez seja o Mágico de Oz. Você não tem todo o estoque, você não tem toda a equipe. E nada impede de você construir um site, nada impede de você começar a vender e o seu cliente não saber o que está acontecendo por trás. Não estou dizendo para você trapacear o seu cliente, é diferente. Você está começando, então você está fazendo testes. Ele não precisa saber que você está correndo lá atrás numa loja, comprando o produto e enviando para ele. Para ele, o importante é você cumprir com a sua promessa. Ele pagou, você entregou o produto, se ele quiser devolver, você vai receber a devolução, ponto final. E por que é Mágico de Oz? Porque não tinha nenhum sistema operando automaticamente. Era tudo gente processando a informação ali, no caso, o próprio Nick no começo.
Essa é a mágica do Mágico de Oz que eu queria trazer para você ficar atento. Mas não acabou por aqui o vídeo não, era só esse ponto. Pense no Mágico de Oz. Lembra, o Nick correu, tirou foto, botou num site, toda vez que alguém comprava, ele ia para a loja onde ele comprou o calçado e mandava, e comprava e enviava para a pessoa que comprou. Olha que bacana, Mágico de Oz, você mata todas essas objeções que eu compartilhei com você, não tem dinheiro, precisa de equipe, etc. Rapidamente no começo para você dar o primeiro passo. E não vou acabar por aqui, tem mais para eu conversar com você, olhando lá para a ponta do nosso propulsor chamado alvo. O alvo aqui são as pessoas, e aí você tem que ser bastante afunilado. Lá no foguete você pensou em clientes, aqui o Nick tem que afunilar. No seu caso, você tem que afunilar, e o Nick afunilou pensando alguém ali que morava dentro daquele grupo. Homens e mulheres adultos, num raio de 10 quilômetros de distância. Como que ele ia atingir, como é que ele ia chegar até essas pessoas, isso é chamado canal. E aqui você tem o boca a boca, o e-mail marketing, que era muito novo, mas já estava começando a funcionar, e anúncios offline, panfletão mesmo, além do próprio boca a boca. Qual é o canal que você vai usar aí para divulgar o seu método de validação? Pense em coisas que tenham a ver com o seu alvo, por isso que essas duas peças estão bem coladinhas ali. E não para por aí. Qual é a métrica? Como é que você vai medir? Como é que você vai avaliar que você está no caminho certo? Isso a gente chama de métrica e ela tem muito a ver, está totalmente relacionada com o seu método de validação, que no caso do Nick foi o site, no estilo Mágico de Oz. Aqui vamos dizer número de compras ou número de vendas realizadas. Quantas pessoas que entraram lá no site e compraram. Só que assim, poderia ser 5 pessoas em um dia, 5 pessoas em um ano. Qual é o validador? Ou seja, o que vai te dizer que esse é o caminho que você respondeu a sua pergunta da morte? Qual é o mínimo para você dizer, com segurança respondi sim ou não para a minha pergunta da morte? No caso dele, esse validador era 50 compras realizadas em 3 meses. Claro, gente, estou chutando esse número porque essa informação a gente não tem. Só para você ter como base o que você precisa pensar no seu projeto. Então, no caso dele, lembra? Métrica, número de compras realizadas, validador tem que ter a ver com a métrica, que era 50 compras realizadas em 3 meses. Ok, hoje talvez esse número seja irrealista, mas naquela época, lembra? Todo mundo começando, muito novo, talvez fizesse bastante sentido. E por último, para eu finalizar aqui com você, data limite. Qual é a data limite? Olha ali para baixo, você tem a pergunta da morte, não tem? Data limite é quando você vai dar a resposta para a pergunta da morte. Ponto final. Então você tem que colocar uma data, e aqui não é 3 meses, 4 meses, você tem que colocar 30 de dezembro de 2021, você tem que colocar a data cravada para você executar e dar uma resposta para a sua pergunta da morte. Ponto final. Essa é a consolidação. No caso do Nick, foi lá, lembra? 1999, estou colocando aqui que ele tinha que responder a pergunta da morte, independente de você ter sido sim ou não a resposta, até o final daquele ano de 2000. Dá um pouquinho mais de um ano que ele teve aquela ideia dele, beleza? Esse é o corpo do propulsor da Zappos. E não acaba por aí, lembra que eu falei que o propulsor tem 2 partes? Então tem uma segunda parte aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo sobre essa parte, porque é muito específico de cada negócio. Mas o que eu consigo te adiantar é que essas partes, essas 3 partes dessa ferramenta, elas vão te ajudar a executar o seu projeto passo a passo. E uma vez que você construiu e deixou o seu material da maneira como eu estou te mostrando, bem colorido e bem preenchido, você já tem tudo o que você precisa para rodar os estágios. 6 de construção. Lembra que você pegou e planejou um método de validação ali no seu propulsor, a segunda peça acima da pergunta da morte? Um método você constrói no estágio 6. No estágio 7, você pega o método e põe no mercado. E o estágio 8, avaliar, você construiu no estágio 6, você colocou na mão do seu alvo no estágio 7, e no estágio 8 você vai avaliar os resultados e determinar se o seu resultado, ou se a sua pergunta da morte for sim, ou se a sua pergunta da morte for não. Isso acontece lá no estágio 8. Quando você responder a sua pergunta da morte, você vai no estágio 9. No estágio 9, revisar, sabe o que você faz? Você revisa tudo que você fez no início do seu ciclo, utilizando o ciclo VR, usando essa ferramenta que eu estou compartilhando com você agora. Então, você vai revisar os estágios 1, 2, 3 e 4 do ciclo VR, os 4 primeiros estágios da metodologia. Só que agora, uma vez que você respondeu a pergunta da morte, você já tem, você vai partir de alguma coisa que você já fez, você não vai mais partir do branco. No caso do Nick, ele mais do que validou a hipótese da morte dele,
Ele teve uma resposta super positiva, as pessoas sim compraram, tanto que a Zappos cresceu numa velocidade tremenda e o próximo passo foi ampliar as operações e aí sim já ter um indício maior de aí construir um estoque, ter um e-commerce de verdade, não mais no estilo Mágico de Oz. Foi exatamente assim que ele começou. Começou com o Mágico de Oz, uma ferramenta bem simples que você também pode levar, e aí ele construiu a Zappos como a gente conhece hoje, que é um e-commerce que não é mais só de calçados, também tem acessórios, que começou com uma ferramenta bem simples, começou com uma proposta que por trás tinha gente operando, não era sistema operando, que é o mais bacana de tudo isso, e cresceu de tal maneira que foi adquirida pela Amazon por 1,2 bilhão de dólares e mais do que isso. Aquela proposta deles de satisfação, de entregar assim, coisas maravilhosas em termos de atendimento aos clientes, isso é tema de livro chamado Satisfação Garantida, do CEO das Zappos, que não é o fundador. Esse cara chama Tony Reich, ele escreveu esse livro, e se eu pudesse agora, no final desse vídeo, te recomendar uma leitura para você entender sobre a cultura desses caras e como é que eles começaram, porque lá ele descreve isso muito bem, eu recomendo a leitura da Satisfação Garantida desse livro, desse cara que é espetacular. E aí eu vou ficando por aqui, essa é a série Desconstruindo, esse foi o episódio 2 a respeito das Zappos. Se você curtiu, manda um like aqui embaixo, só para ter uma ideia de quantas pessoas estão curtindo esse tipo de conteúdo. Se você usa o Mágico de Oz, se você já usou o Mágico de Oz, se você conhece algum exemplo de Mágico de Oz, compartilha comigo aqui nos comentários também, deixa eu entender como é que você está usando isso, como é que você está dando os primeiros passos, como você já deu os primeiros passos aí no seu negócio. Não deixe de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a gente que produz conteúdo para saber se nós estamos no caminho certo. E por último, para finalizar, se você ainda não conhece a metodologia VR, os links estão aqui embaixo, baixa os materiais gratuitos, imprime, prega na parede e vamos junto comigo aqui, conforme eu trago os conteúdos, você vai praticando, como todo mundo já sabe, quem já me segue aqui no canal, quem segue no Instagram. Se você tem dúvida, manda e-mail, manda direct, manda comentário, manda WhatsApp, que eu tô aqui para responder.